Estamos ao vivo novamente. Agora vamos ver se vai dar certo. Live hoje com o Dr. Rafael Braca, que é médico, nutricionista. Boa noite a todos. Estou aqui tentando convidar o nosso convidado. Não tá, ó, aparece aqui para mim. Dr. Rafael Braca não está conseguindo participar. Pede de novo, doutor, vamos ver se. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Haruki. Haruki é meu aluno, hein? Boa noite, Eduardo. Doutor, enviei de novo aí. Aí, agora sim, hein? O Instagram sempre faz isso comigo, sabia? E eu tava pedindo para participar aqui o tempo todo, clicando, aí saía, voltava, entrava, não tava aparecendo para você aí também, né? Eu tava aceitando, mas geralmente quando eu faço live leva um tempo mesmo para eu conseguir convidar. Ah, Boa noite, pessoal. Estão ouvindo a gente bem, né? Eu tô ouvindo bem, doutor. Acho que tá todo mundo ouvindo. Tá me ouvindo bem, doutor? tô te ouvindo muito bem, perfeito o áudio. Então vamos lá. Pessoal, convidei o doutor aqui. A gente fez uma live no YouTube já outro dia, que foi super legal. Acho que faz 2 semanas, né? Isso. E basicamente o que a gente falou lá é o que a gente vai falar aqui também, que é a respeito de saúde metabólica, né, de colesterol. Eu já fiz várias lives com vários profissionais, né, que seguem essa linha que você segue de dietas ricas em gordura, ricas em proteína, para a gente sempre deixar bem claro a respeito do colesterol, do contexto metabólico, saúde metabólica, né? Eu acho importante a gente informar as pessoas e disseminar, né, profissionais como você, porque graças a Deus agora a gente está tendo mais opções, né, de profissionais atualizados, para não ficar botando medo na gente, né? Então, doutor, vou deixar você se apresentar, né, falar, eu sei que você é médico, nutricionista, eu acho que tem mais formação, não tem? Sou biomédico, Biomédico. nutricionista, professor de educação física, eu tenho 4 faculdades. A Ó. primeira faculdade minha foi Educação Física, a licenciatura, onde é diferente a licenciatura do bacharelado da Educação Física. A Uhum. licenciatura da Educação Física você só pode dar aula em escola. E eu peguei aquela briga do CREF em 2002, quando eu estava separando, porque antes era um curso só, era a licenciatura plena. Eu Ah, comecei fazendo a licenciatura plena, que foi em 2002, e eu sim. terminei virando só licenciatura, dividi o curso, eu entrei para ser personal, perdi a faculdade, mas como eu estava já fazendo, eu falei, vou terminar. Terminei Sim. essa licenciatura, mas tive que entrar, fazer tudo de novo, fazer um Para ter bacharelado. bacharelado. Aí eu me formei em bacharelado em Educação Física, que foi minha segunda faculdade. Uhum. A terceira faculdade foi a nutrição e a quarta faculdade foi a biomedicina. Uhum. Depois dessas 4 faculdades, eu tenho 8 pós-graduações, a maioria delas todas em nutrição, 4 com o Dr. Léo Ribeiro, tenho nutrição ortomolecular pela FAPS, do Efraim, não sei se conhece o Efraim também, ele é bem conhecido na ortomolecular. Não conheço.
E eu tenho análises clínicas, pós-graduação em análises clínicas, então eu sou especialista em análise e interpretação de exames laboratoriais. Uhum. E eu estou fazendo doutorado agora em naturopatia pela INAP. Então, eu sou doutorando, PhD agora aí nessa parte, tudo de nutrição, né? Então, eu já Uhum. trabalho com a área da saúde há 22 anos. Estou com o Dr. Léo Ribeiro desde 2016 e faço dieta cetogênica, né? Que o nome carnívora, selva são nomes novos, mas o nome Uhum. original, né? Que veio a mãe de todos eles é a dieta cetogênica. Eu faço desde 2006. Então tem 20 anos que eu faço essa dieta. No Não meu morreu canal lá no... ainda. Hã? Não morreu Não ainda. morri ainda e no meu canal no YouTube lá eu tenho análise dos meus exames. Eu tenho score de cálcio, ecodoppler com Doppler de carótida, ecocardiograma com Doppler de carótida. Tenho teste de esforço, tenho meus exames de sangue lá. O meu Doppler de carótida, de acordo com os profissionais do sistema, era para estar toda entupida, né? E eu não vi É. obstrução nenhuma da carótida. Meu Uhum. score de cálcio, que era para estar 700, 800, tá zero. Para quem não conhece e que está acompanhando, o score de cálcio perfeito é zero, tá? O meu score de cálcio é zero. Então, assim, esse pessoal que fala isso não domina a nutrição, não sabe o que está falando, não tem noção, né? Se formou Sim. recentemente, ou é um entusiasta, um aventureiro que acaba falando besteira, que é o que eu sempre falo da importância de um nutricionista ou de um profissional que se especializou nisso. Profissional que Sim. seja da área da saúde, mas que ele estude nutrição, que ele estude o que ele faz e, principalmente, o principal para mim, prática clínica associada à prática em si próprio. Então, por Sim. exemplo, eu confio na Jéssica, porque a Jéssica faz a dieta. A Jéssica não está falando o que ela ouviu falar, o que ela leu, não. Ela faz. E apresentei meus exames também já, né? Exato. Então é isso que nos torna autoridades. A gente, Uhum. além de estudar, devorar os conteúdos que tem sobre esse tema, a gente pratica aquilo que a gente prega, tá? Se você Sim. pegar alguém aí que fala para você comer óleo de soja, óleo de canola, usar margarina, sai correndo que esse aí é filho de Satanás. Sai fora, fuja do cicludo. Sim, exatamente. E você falou que apresentou todos os seus exames, zero risco cardiovascular. Zero risco cardiovascular e detalhe, pasmem, meu colesterol, eu vou deixar claro uma coisa aqui para começar, eu tomo suplemento para o meu colesterol ser alto, não baixo. Uhum. Enganaram todos vocês com essa história de colesterol baixo. Quem É. tem colesterol baixo, a literatura médica mostra que está predisposto a infecção, inflamação, asma, rinite, sinusite, demência, câncer e, pasmem, senhores, infarto agudo do miocárdio. Eu tenho um curso de cardiologia metabólica, eu sou especialista em cardiologia metabólica também. É, E eu tenho lá mais de 242 referências médicas. Eu tenho cohort, eu tenho revisão bibliográfica, eu tenho um monte de estudos científicos comprovando isso que eu estou falando. Não sou eu, Rafael, que está falando, não é a Jéssica que está falando, é a literatura médica que está mostrando que um colesterol abaixo de 160 predispõe a todas essas doenças. Foi feito um Uhum. estudo, inclusive, na Europa e nos Estados Unidos, onde eles pegaram um hospital de infartados e 85% dos infartados tinham colesterol abaixo de 180. Que diacho de regra é essa que o colesterol alto dá infarto, que 85% dos infartados dentro do hospital estão com colesterol baixo? Tem Então. explicação, tem estudo científico. Eu tenho lá um Uhum. estudo científico mostrando que o colesterol ele é responsável por produzir a bainha de mielina, que é uma capa que recobre nervo, por exemplo, então não te deixa ter AVC, ele produz todo o material que recobre as nossas artérias. Então, se a gente tem uma artéria mais fortificada, menos chance dela estourar. Se tem menos chances dela estourar, a gente tem menos chances de infarto. Uhum. Então, é o contrário, que você... Aí a gente vai discutir aqui no decorrer da live, para todo mundo aprender, para não deixar nenhum profissional enrolar você com relação ao colesterol. Tem Exatamente. marcador do colesterol que tem que ser baixo, e a gente vai falar no ponto a ponto aqui. Certo. Eu queria até pegar nesse ponto da importância do profissional de nutrição, né, em saber analisar contexto e não só contar caloria.
Gente, eu tenho pra mim que contar caloria, montar dieta, o chat GPT faz isso. Você coloca Uhum. lá seus dados, você coloca o que você quer comer, o chat GPT vai montar o que você quiser, vai contar caloria pra você. Isso Exatamente. aí, se o profissional de nutrição não se diferenciar daqui pra frente, não adianta espernear, porque a verdade está vindo à tona. E então é muito importante o profissional de nutrição fazer o papel que você está fazendo, que o Rodrigo, que eu fiz a live na semana passada, está fazendo, de pegar exames de sangue e analisar o contexto metabólico da pessoa. Não ficar passando dieta, olha, tal hora você vai comer tal coisa, tantos gramas, tantas calorias. Não. Isso aí é muito limitado, né, é muito fácil de fazer. Hoje em dia, com a inteligência artificial, é muito fácil. Só que a inteligência artificial não sabe analisar um contexto metabólico de um exame. E o profissional de nutrição é isso que tem que fazer. E o profissional de nutrição vem com a cereja do bolo, que é a suplementação. Né? A pessoa já está ali com uma alimentação alinhada, vocês orientam, né, qual a melhor estratégia para seguir, né? Porque existem várias estratégias para seguir dentro do contexto que a gente prega, né? E aí, vocês vêm com a cereja do bolo, que é a suplementação, né? Que nem no meu caso, minha tireoide está desregulada. Aí o Rodrigo, que está me acompanhando, vai vir para regular essa tireoide. Não para mandar eu comer 150 gramas de peito de frango no meio-dia. Em nenhum momento foi abordado isso na minha consulta. Então, eu quero que você fale um pouquinho dessa importância do profissional de nutrição e o que acontece no submundo da faculdade de nutrição, que eles saem de lá tão apegados a contar caloria. Então, vamos lá. Hoje existe um ditado que o Dr. Lair Ribeiro fala que os médicos do futuro são os nutricionistas. Os médicos do futuro são os nutricionistas porque eu tenho uma série chamada Por que Adoecemos. Nessa série Por que Adoecemos, eu explico a fisiologia de A a Z do porquê toda doença, sem exceção, tem relação com deficiência de vitaminas, minerais e aminoácidos. Toda doença. Então, ou seja, quem tem que tratar a doença com nutrição é o nutricionista. E o Uhum. nutricionista, ele entra exatamente para fazer isso. Só que vocês têm que procurar um nutricionista que seja especialista nessa parte de tratar doença com nutrição. Que é a pós que eu fiz com o Dr. Lair Ribeiro. Eu fiz 4 com ele por falta de uma. E é nutrição aplicada a doenças relacionadas à idade. Então, todas as doenças, diabetes, hipertensão, resistência à insulina, quando você tem aí um refluxo, quando você tem problemas na parte digestiva, quando você tem nódulos na tireoide, tudo isso tem relação com desnutrição. Então, hoje, os nutricionistas são os médicos do futuro para tratar essa questão. E a grande infelicidade que nós temos é que o modelo de ensino nosso é baseado, infelizmente, nas faculdades, na RDA de 1989. Ela não foi atualizada. E ela não sendo atualizada, nós temos uma diretriz que nos ensina a comer grandes quantidades de carboidrato, medianas quantidades de proteína e pouco ou praticamente nada de gordura, o que é totalmente o oposto, que quando você sai desse meio podre, que está te ensinando o oposto, que está te ensinando a adoecer as pessoas. Eu tenho aqui muitos dados para compartilhar, como um gráfico desse aqui, por exemplo, ó. Consumo de plantas, de coisas vegetais, como subiu. O consumo de coisas animais, como declinou. Uhum. Nessa mesma época, nesses mesmos anos, explodiram as doenças cardiovasculares. Explodiram doenças como Alzheimer, demência, diabetes e hipertensão. Todos estão relacionados a questões inflamatórias. E a inflamação vem da onde? Pasmem, senhores, os óleos vegetais que estão aí na sua cozinha são riquíssimos em ômega 6, trazendo uma desproporção à sua nutrição, onde era para ser 1 por 1 ou 3 de ômega 3 para 1 de ômega 6, a 30 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Esse excesso de ácido linoleico, ele vai oxidar a sua cardiolipina. A cardiolipina está relacionada à mitocôndria, produção de energia e processos inflamatórios. Se você tem um aumento desses marcadores inflamatórios, você está mais propenso a todo tipo de doença. Então, quando a gente entra com um nutricionista que entende isso, ele começa a mexer nos macronutrientes que você vai ingerir a ponto de baixar esses marcadores inflamatórios no exame. Por Sim. exemplo,
Hipertensão. Infelizmente, você vai no médico com uma hipertensão, ele vai avaliar o seu sintoma e não vai avaliar a causa do problema. Você sabia que a causa de 92% das hipertensões no mundo são nutricionais? Aí ele vai passar um remédio, o que acontece? O remédio vai, baixa a pressão da pessoa, ela para de tomar o remédio, a pressão aumenta de novo. Seria metaforicamente como se fosse um braço pegando fogo, e ao invés do médico ir lá e apagar o fogo com água ou com um extintor, ele vai lá e aplica um anestésico para a pessoa parar de sentir dor. Sim. Só que o braço continua pegando fogo, meus senhores. Isso, metaforicamente, vai significar o quê? Que uma hora esse braço vai cair. Sim, uma hora você vai ter uma doença grave. Uhum. Tirando esses 8% que estão ali em hipertensão emocional, que é uma outra história também, esses 8% exigem interação medicamentosa. Os outros 92% você consegue estabilizar com nutrição. Olha só, para vocês entenderem aqui, a hipertensão, quem tem resistência à insulina pode ter hipertensão. Resistência à insulina não dá comendo carne, gente. Dá comendo pão, bolo, farináceo. Então tá tudo errado essa dieta. Sim. Hipotiroidismo. O hipotiroidismo, ele se dá a pessoas que estão com alto consumo ou contato a halógenos lipogênicos. Ontem eu fiz uma live com a Fernanda Anders e a gente falou da tabela periódica e da ordem dos halógenos. A ordem dos halógenos, em primeiro vem o flúor, depois vem o cloro, depois vem o bromo. O flúor, ele está na água, ele está na pasta que você usa. O cloro, ele está nas piscinas. Aí eu estou pegando uma epidemia de pacientes que fazem natação com hipotiroidismo, tá? O bromo, ele é rico nos pães, bolos, farináceos. A gente está sendo intoxicado de todos os lados, né? O chumbo é rico no batom que a mulher passa na boca, o alumínio na maquiagem da mulher, no homem lá no spray do desodorante. Então a gente tem que tratar isso com nutrição. Quem é o cara que compete com tudo isso? O iodo. E o iodo é privativo do nutricionista, meus queridos. Não é o médico. O médico, se você for no médico falar de iodo, ele vai falar que você vai morrer. Ele vai falar que vai arrebentar sua tireoide. Uhum. O médico, infelizmente, gente, eu estou excluindo os bons médicos, tá? Tem médicos maravilhosos que fizeram nutrologia, que fizeram pós com o Dr. Leir, eles são bons. Mas é isso aqui. É. A maioria vai pelo sistema, vai para falar para você, usar referências de estudo, onde se usa um tipo de iodo que é o iodo orgânico, que é o iodo de limpar ferida, que é o iodo tóxico, que não tem nada a ver com o que a gente está falando. A gente está falando do iodo inorgânico. Muitas vezes eles que é nem o sabem do iodo que se trata, né? Eles não sabem nem do que se trata, muitas vezes. Exatamente. Então, esse iodo ele vai alimentar a sua tireoide, não só a sua tireoide, é 3% só da tireoide. Os outros 97% é estômago, é fígado, é rim, é coração, é cabeça, ele aumenta o QI de crianças. Quando a gente usa o iodo com gestante, a gente aumenta até 34% o QI da criança. Tem paper, eu tenho aula sobre isso, tá? Uhum. Então, assim, olha tudo que eu estou falando que tem relação com doença, que é nutricional. Sim. Continuando, vamos continuar o raciocínio da hipertensão. Falei 2, né? Falei da resistência à insulina, falei do hipotireoidismo, né? Terceiro, cara, deficiência de magnésio. O magnésio ele é vasodilatador e ele tem várias funções, dentre elas a deficiência do mesmo, causa vasoconstrição, aumento de pressão arterial. Deficiência de vitamina D. Vitamina D modula 10% do nosso genoma inteiro, inclusive a questão dos vasos. Magnésio é nutrição. D3, e as pessoas estão bem carentes desses nutrientes, né? Quinto, cara, excesso de metais pesados que engrossa o sangue faz com que dificulte o processo de cisto de ácido do coração, pode aumentar a hiperfusão e questões de pressão arterial. Como que a gente quebra esses metais? Fazendo suplementação de iodo, fazendo suplementação de selênio, fazendo suplementação de zinco, tirando o consumo excessivo desses metais, que é pão, bolo, farináceo, trocando a sua pasta com flúor por uma sem flúor, bebendo uma água de qualidade que não tem excesso de cloro. Tudo isso a gente fazendo, a gente dá ali, a gente desnivela a balança, porque a balança tá para cá, coisa ruim, coisa boa, ela tá assim, ó. Sim. A gente tem que fazer isso aqui, ó. Então, todos esses são cuidados que quando a gente procura um nutricionista com hipertensão, nutricionista
Tá ali com diabetes. Diabetes é excesso de açúcar no sangue. A gente tem duas diabetes. A diabetes tipo 1, que é você já nasceu com ela, então a gente só controla. E a gente tem a diabetes tipo 2, que foi adquirida ao longo da vida por conta de excesso de carboidratos. Sim. O médico vai te passar insulina, vai te passar glifage. Ou seja, é o braço de novo pegando fogo e vai aplicar um anestésico. Não vai... O nutricionista vai pegar um balde de água e vai apagar esse fogo. É diferente. Então, para entender a importância do nutricionista hoje, é gigantesca. O nutricionista não é o cara, porque foi-se a época de falar, não, o nutri é o cara que conta caloria, é o cara da hipertrofia ou do emagrecimento. Não. Queridos, o nutri hoje, ele trata câncer. Tá? Ele auxilia o pessoal que está em câncer terminal, porque é tratamento obrigatório. Dr. Otto Warburg, que foi prêmio Nobel de Medicina sobre câncer, ele mostrou que o principal alimento da célula cancerosa é açúcar. E açúcar vem da onde? Da dieta. Quem tem que modular a dieta oncológica é o nutricionista. Então a gente fala de câncer. Pessoas, por exemplo, que têm... um outro exemplo que eu vou dar aqui, enxaquecas frequentes. Vocês sabiam que isso é desidratação em 85% dos casos? Eu pego o paciente, eu tenho dor de cabeça todo dia. Vamos beber mais água? Tá bebendo quanto de água? Um copo por dia. Não, vamos beber. Vamos fazer o cálculo ali de 35 ml por quilo de peso, gradativamente aumentando, pra você não passar mal. Então você toma 100 ml, vai para 300, 500, até chegar a 1,5, 2, o que der a conta ali. O paciente vira para mim e fala assim, rapaz, acabou. Se necessário, magnésio, que é vasodilatador também. Deficiência de magnésio também causa dor de cabeça. Então, ó, 2 caras nutricionais, ao invés de você ficar tomando Doril aí, ao invés de você ficar tomando esses remédios para dor de cabeça que só trata o sintoma. O remédio só vai anestesiar, mas a pressão vai continuar ali com aquela veiona do lado. Você vê a veiona continua ali, mas não está sentindo mais dor. Então está anestesiando o corpo. Você vê que aquela veiona ali, você passa o negócio, a dor passou, a veia sumiu. Então, tá tudo relacionado à alimentação, né? Está tudo relacionado à nutrição. Então o trabalho que a gente faz é um trabalho de saúde. A conscientização que você faz aí, que eu faço aqui, é muito sério. É muito sério. Isso não é brincadeira. Eu falo para as pessoas, eu não estou brincando aqui de fazer nutrição. Eu tenho 22 anos de carreira, eu estudo 6 horas por dia. Não é para vir um retardado mental vir falar, se você coma margarina que é muito melhor, cozinhe com óleo de canola que, de acordo com a American Heart Association, você vai ter mais saúde. Querido, não vai. Por isso que você está doente aí. Olha a cara, parece um fofão, parece um nhonho falando, todo inflamado. Isso me entristece, sabe? Porque a pessoa está prestando um desserviço que muitas vezes é a ignorância dela. Eu me recuso a acreditar que essas pessoas são más, que essas pessoas são... eu quero matar pessoas. Não, eu não acredito nisso. Mas, infelizmente, a ignorância delas está trazendo doença para uma criança, está trazendo doença para um idoso. A Fernanda ontem mesmo falou que quando ela começa a consumir excesso de doces, quando ela viaja... Até frutas, a Fernanda, para ela, não... O quadril dela vai pro saco. Sim. Então, a gente... Isso é muito sério, meu Deus, eu falo. Como é que pode as pessoas levarem isso na brincadeira, sabe? Não, e atacar a gente como se a gente estivesse fazendo um desserviço para a população, né? Eles compraram uma briga, assim, que para eles é combater o charlatanismo, nós somos charlatões e nós estamos errados e assim, é desesperador ver como eles não enxergam. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus fala que nós temos que escolher se nós queremos ser filhos de Deus ou filhos do diabo. Essas pessoas estão fazendo a escolha delas. E acredite, não tem Deus nisso. Se tem uma coisa assim que eu me emociono em falar, é de ver um pai que chega para mim e fala assim, meu filho já tentou se mutilar e se matar 3 vezes. Eu não sei mais o que fazer porque esse moleque toma remédio de tarja preta, benzodiazepina. Me desculpa, sabe? Eu me emociono porque sabe que é um pai que não acreditava em Deus e eu pregar a palavra para ele e depois o filho dele chegar com um diagnóstico oficial que não tem mais depressão, o filho dele querer sair de casa porque a gente mudou a alimentação do moleque.
Você tem noção que isso é muito sério? Que isso não É é muito sério. brincadeira? É muito sério. Você tem noção que é eu pegar um paciente, que eu tenho o relato dele publicado nas minhas mídias, que ele estava com câncer no pâncreas, que os médicos tinham desacreditado dele, que quando ele foi fazer o PET scan na sequência, depois de 6 meses de tratamento, não tinha mais câncer? Isso não é brincadeira. Então, Não assim, é. a gente está tratando de saúde das pessoas, e é uma coisa que eu falo, com Gálatas 6,7 diz, de Deus não se zomba, e nós somos imagem e semelhança do Senhor. Quando a gente brinca com a saúde dessas pessoas, que é templo do Espírito Santo de Deus, isso é um preço caríssimo a se pagar. Sim. Então, é muito importante o nutricionista estar presente e ele estar atualizado com o que a gente pode trazer de melhor para a saúde das pessoas. E eu tenho, assim, Jéssica, eu tenho muito caso de cura, de reversão de quadro. Então, isso é o que dá gás para a gente Sim. continuar o nosso trabalho. Você tem muitos casos aí, né, de pessoas que saíram de uma depressão, Sim. saíram de uma ansiedade, de uma compulsão, de uma hipertensão. Gente, é lindo o trabalho que a gente faz. Eu acho, sabe, imoral o que esse pessoal faz para querer combater uma coisa que eles não fazem ideia do que eles estão falando. E é o que eu falo, não é fácil pra gente estar aqui todos os dias também, não. É muito propósito, porque eu falo, eu poderia estar divulgando aqui outra coisa no meu Instagram. Mas não, eu tenho um propósito com a saúde das pessoas. Então a gente não vai parar, né? A gente vai continuar. Sabe uma coisa também que me revolta? Esse pessoal fala o seguinte: ah lá, ele está vendendo um protocolo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O seu nefasto, para não falar outro nome, o filho do tinhoso, trevudinho. Deixa eu falar uma coisa, porque eu tenho uma filha de 10 meses, que ela não é o Peter Pan, tá? Lembra do Peter Pan? Que daí o pessoal sentava na mesa e aí o pessoal pegava comida que não existia e colocava na boca. A gente não é o Peter Pan. E eu estudei para isso. E Paulo fala na Bíblia que o salário é a recompensa do trabalho duro. Então, a Jéssica estuda e ela trabalha para ela ser recompensada vendendo o protocolo dela. Tá certíssimo, Jéssica. Eu estou certíssimo de vender as minhas consultas. É o meu ganha-pão. O que eu não posso é enganar pessoas com coisas que não existem. Como é o caso do que esses trevudinhos aí gostam de fazer. Porque Sim. esse trevudinho aí é o que o pessoal chega pra gente e fala assim: tô cansado, ou tô cansada dessa história de coma tudo com equilíbrio. Um pãozinho com doce de leite pré-treino não vai fazer nada. É. O rabicó desse pessoal. Porque o pessoal chega pra gente com resistência à insulina, chega pra gente com pressão alta, chega pra gente com um monte de problema de saúde por conta dessas cagadas aí de ficar incentivando o pessoal a comer doce de leite, porque é só contar calorias. Gente, isso é uma das imbecilidades mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. A contagem de caloria é um perigo, porque eles usam como justificativa para encaixar qualquer coisa. Se cabe ali nas calorias, não, você pode consumir, sei lá, 2.000 calorias no dia. Aí você põe o que você quiser ali dentro das 2.000 calorias. Olha Porque é só, totalmente errado. contagem calórica ela é uma ferramenta que você usa para avaliar padrões individuais. Por exemplo, eu tenho um paciente que não emagrece porque come de menos. O metabolismo dele está lento. Então eu tenho que avaliar mais ou menos o balanço calórico dele ali, para eu entender o quanto ele está comendo, para eu dobrar aquilo ali, e aí ele emagrece. Oh, como? Peraí, você fez ele comer mais e emagreceu? Sim. E tem o caso de pessoas que comem demais e a gente tem que mexer nesse balanço calórico. Sim. Mas não são todas as pessoas. Hoje em dia a gente vive uma selva de pedra. As pessoas trabalham o dia inteiro. Então eu pego muito mais pessoas que comem de menos, que saem correndo, não tomam café da manhã, almoçam na rua, O comem um corpo pão de entra queijo num na rua e à estado de noite come uma alerta, né? pizza. O corpo entra num estado de defesa e não vai Você soltar vai olhar energia ali, ali, a não pessoa vai não está queimar. consumindo, não está consumindo nem 1.200 calorias. Como é Sim. que eu vou baixar a caloria dessa pessoa? Sim, Eu tenho que aumentar. muitas vezes como é que vai emagrecer se o corpo precisa segurar ali? O metabolismo está lento, a tiroide está devagar. Então, assim, a gente tem que avaliar o contexto, a gente tem que avaliar os exames, a gente tem que cruzar dados, cruzamento de dados mediante a prática clínica, da gente ouvir o paciente, as dores dele. A gente tem que cruzar as sintomatologias com os exames, marcadores inflamatórios,
contexto do que ele está comendo. Sem eu saber o que o meu paciente come antes, eu não tenho como montar um depois. Por isso que é importante na minha consulta, eu sempre pergunto, o que você come no café da manhã? Qual é o horário? A quantidade? Porque daí eu vou traçar, é como se fosse um quebra-cabeça. A inteligência artificial não vai fazer isso, tá, amiguinhos? Então você aí que fica entrando aí, monta uma dieta para mim, vai dar erro. Vai dar erro, é melhor aí fazer um curso da Fernanda, fazer aí um protocolo da Jéssica, consultar comigo. É o melhor caminho para você poder ir adquirindo conhecimento, se conhecendo, porque também a individualidade biológica é uma das coisas mais fascinantes que eu acho nesses 22 anos de carreira aí, porque cada pessoa reage de um jeito. Sim. Por exemplo, olha só, Jéssica, interessante, o abacate não é excelente? Sim. Não é ótimo? Para mim dá ruim. Depende, é o que eu sempre falo aos meus alunos. Eu posso, olha, experimenta e vê, observe o seu corpo, aprenda a observar o seu corpo. A gente está tão no automático que a gente não come prestando atenção, não presta atenção depois da refeição. O que pode ser, se me fez mal, se não fez, né? Tem que observar o corpo. Exatamente. Então, assim, é esse contato com o eu que eu falo com o meu paciente. A gente vai conhecendo, a gente vai colocando as coisas e vendo as melhores gorduras, as melhores proteínas, se a gente tem que oscilar carbo, se a gente pode entrar numa selva, colocar frutas, colocar outras opções. Quais a gente frutas? Pode entrar numa cetogênica com oleaginosas. Eu tenho pacientes que se dão muito bem com castanhas, nozes, amêndoas. Em contrapartida, tem pessoas que... Entendeu? Então, assim, a questão da adesão, a adesão da nutrição é o que mais vale. Se eu tiver um paciente que eu sei que ele vai fazer a dieta o ano inteiro, onde eu coloco algumas coisas para ele ali, é preferível ter isso, ele fazer dieta o ano inteiro, do que eu entrar numa restrição severa e esse paciente daqui a um mês espanar, metaforicamente falando. Então, tudo vai da questão da adesão. A melhor dieta é aquela que você consegue fazer o ano inteiro. Sim. Pessoal. Tirando, lógico, as pessoas que querem milagre, né? Então, beleza. Eu gosto de fazer com pizza, lanche, coxinha, risoles e pão de queijo. Aí, meu amigo, não, aqui você não vai achar isso. Ali orar para Jesus, que é só ele na causa, né? Porque não é para você viver querendo comer essas coisas, gente. Quando você está numa dieta que nutre o seu corpo, você não vai ter necessidade de ficar buscando a gordura boa em alimentos com gorduras ruins, né? A Tamires está falando aqui, olha como eu estou falando que esse negócio é sério, gente. Sou muito grata a Jéssica. Me ajudou muito. 5 meses de dieta da selva, perdi 19 quilos. Você está sendo instrumento do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Você vai ser recompensado. Quando eu faço isso, eu tenho pacientes que perderam também 20, 30, 40. Eu estou com um paciente, um grande obeso aqui, que já perdeu mais de 50 quilos. Que tinha sensações suicidas, porque não sabia mais o que fazer. Sim. Olha como o alimento muda a nossa percepção e as nossas emoções. Sim, então, se você está com depressão, você tem que procurar um nutricionista também. Você pode fazer o seu tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo. Mas principalmente a nutrição, não vai adiantar bolhufas. Você vai continuar tomando remédio. Então, a ideia é, junto com a medicação, se for necessário, se não tiver outro caminho, porque cada caso é um caso, mas trabalhar a nutrição, ele vem tirando o remédio, ele faz um exatamente comum, né? Que a gente vê só aumentando dose, trocando por coisa mais não é para passar a vida inteira, né? Vamos resolver. Toma aí o remédio no período que você precisa, enquanto a gente ajusta esse metabolismo para sair do remédio. Exato. É assim que deveria ser visto com hipertensão, com diabetes, com depressão, etc, etc. Com certeza. Mas, infelizmente, não é a visão que a gente vê hoje em dia. Essa semana, depois que eu e o Brandini abrimos nossos exames aí, deu um rebuliço, né? E aí, teve muito ataque. E aí, teve até um rapaz que pegou refeição minha, porque eu fui no podcast e eu falei que eu como em torno de 4 a 5 mil calorias por dia. E eu realmente como de 4 a 5 mil calorias por dia. E aí ele pegou uma refeição minha lá, contou e falou que dava, sei lá, em torno de 2 mil calorias, querendo dizer que eu estava mentindo. Ele só esqueceu que eu faço 3 refeições, né? Mas, enfim, existem contextos diferentes. Uma pessoa que consome 5 mil calorias sem qualidade e eu que estou consumindo 5 mil calorias em gorduras boas, né? Frutas, carnes, é totalmente diferente. Então, olha o perigo da caloria.
Uma pessoa que está consumindo 5.000 calorias de porcaria não vai ter o mesmo resultado que eu, que estou consumindo 5.000 calorias em bons nutrientes. Não, e a gente tem uma regra básica que esse camaradinha está esquecendo, que é a questão da gente cruzar o seu gasto calórico, as suas atividades, em proporcionalidade com aquilo que você está ingerindo, cruzando esses dados com os seus exames. Seu triglicerídeo está nas alturas? Não. O marcador 35, meu. Pelo amor de Deus, entendeu? Só um cisteína, que é um marcador de risco cardíaco, ela está elevada? Não. O PCR está alto? Não. Fibrinogênio, marcador trombótico, está elevado? Não. ApoB, ApoA1, o meu tá zero risco cardiovascular. Então, assim, não está tendo sobra, porque o corpo só estoca aquilo que está sobrando. Então, assim, tem pessoa que fica sentado o dia inteiro na cadeira que não tem demanda para isso. Eu tenho paciente meu que consome de 6 a 7 mil calorias. Só que o cara é strong, o cara treina 3 horas por dia. Você tem as suas atividades aí, musculação, aeróbica. Você justifica pelos seus exames, você justifica pela sua aparência, porque você não está com a bochecha do fofão, nem com a cara inflamada, porque a gente, há 22 anos... Dá pra ver, né? A pessoa entra na minha frente, eu bato o olho, eu já vejo um monte de coisa. Dá pra ver, então. Por favor, né? Então, assim, esses donos da verdade... Até minha esposa está comentando aqui, A minha esposa tinha retocolite ulcerativa e diabetes tipo 2. Foi tudo controlado com dieta e suplementação. Ela tomava mesalazina, que é um medicamento para autoimune, e ela tomava insulina para controlar a diabetes dela. Remissão de diabetes. Vivia em crises. Hoje a glicemia dela é 85 e ela não toma mais insulina. Ela não tem mais crises de retocolite, a gente tem todos os exames dela aqui, não tem mais nada, e o médico acha até hoje que ela continua usando mesalazina, coisa que ela já parou, tem mais de 3 anos. Tem hora que é melhor dar de louco, né? Tá bom, doutor. Não adianta explicar, porque, né, tem médico... Olha, tá vendo como a insulina tá funcionando? Só vai estar 85. Não, ela parou de comer bolo, coxinha. E vou até te falar, esse mesmo rapaz que fez a contagem aí da minha... Essa semana ele me pegou para Cristo. Ele afirmou num vídeo que o que faz subir a insulina é a gordura e não o carboidrato. Explica isso pra gente, doutor, pelo amor de Deus. Como que então uma pessoa que faz uma dieta cetogênica entra em cetose? Com alto nível de gordura. Vamos lá. O que o corpo faz? Como você está tendo baixa ingestão de carboidrato que viram açúcar, regrinha básica. Comeu carboidrato e vira açúcar, açúcar vira gordura, gordura vira placa de ateroma. Açúcar em excesso no sangue te gera diabetes, resistência à insulina. O que gera resistência à insulina? É você consumir uma alta quantidade de carboidratos. Gordura não faz isso. O que esses retardados ficam falando, porque não tem outra, é um QI de 12, um jumento. Ele compara uma pessoa que está numa dieta cetogênica que tem uma sensibilidade, não é resistência. É óbvio que se eu estou consumindo pouco carboidrato, quando eu consumir um carboidrato de alto índice glicêmico, a minha glicose vai subir mais do que de uma pessoa normal. Mas o que esse tonto fala é que o controle da glicose minha é muito mais ponderal do que de uma pessoa que está consumindo todos os dias carboidrato de alto índice glicêmico. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é? A gente come esporadicamente. Vai ter o aniversário da minha filha, vou comer um pedacinho do bolo dela. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Agora, se eu ficar comendo bolo todo dia, então o que esse jumento deveria estar falando é: não coma bolo todo dia, não coma pão todo dia. Mas aí você vai ver o mesmo vídeo desse idiota, ele vai lá, coma pãozinho e torradinhas com doce de leite antes do todo dia. Não tá nada. Todo dia. Sabe? Isso aí isso é imoral. É imoral isso aí. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre resistência para sensibilidade. Esse é o fator número 1. Então, assim, a gente controla a resistência à insulina com dieta cetogênica. Isso está vastamente datado na literatura. Para quem quiser aqui, tem aqui, meta-análise para vocês aqui, Pô, amiguinho aí, vou ajudar o amiguinho aí, viu? Vamos dar uma consultoria para ele de graça, meta-análise aqui, Meta-análise. Eu vou ler para vocês aqui. O que a meta-análise fala? Efeitos da carne vermelha
no controle glicêmico e biomarcadores inflamatórios. Espera aí. Ah, e o que esse estudo fala? Baixou hemoglobina glicada, baixou glicemia e baixou insulina. Os pacientes tinham média de 15 a 27 de insulina, baixou para 4 a 7. Olha só. Então, sabe, não bate o que Por que eles esse pessoal fica falando. por que eles não estudam esses estudos? Pois é, São sempre porque os mesmos estudos que eles pegam e se apegam e, tipo, eu, muitos estudos não são, são antigos, é, correlacionam coisas que, né, não tem nada a ver. A pessoa muitas vezes consumia gordura, mas também fumava, não praticava atividade física. Então, né, são estudos tão ultrapassados e eles se apegam nesses estudos. E... é o que eu chamo da nutrição progressista militante, que ela tem uma ideologia. A ideologia, ela é uma doença, ela é um câncer. Não importa o que aconteça, a pessoa vai continuar defendendo aquela porcaria, mesmo que se comprove o contrário. Uhum. Mudou-se as diretrizes americanas e eles continuam batendo que não, os 10%. Querido, vai lá ver os apêndices. O que está falando no 4.6 e no 4.7? Está falando, o que o 4.6 fala? Gordura saturada não gera doença cardíaca. E o 4.7 fala o quê? Gordura saturada não entope artérias e nem aumenta a inflamação. E aí tem a imagem ali da pirâmide que você vê. Proteínas animais, carne, ovo, peixe, frango, lácteos, ovos, azeite, queijos, iogurte. Aqueles alimentos têm mais proteína ou tem carboidrato? Carne tem mais proteína ou carboidrato? Gente, é só usar o Tico e o Teco. Eu falo, só você olhar a imagem ali, ver, você ler os apêndices, você observar os posts do ministro da Saúde, que se chama Robert Kennedy. Você vai ver os posts dele, você vai ver ele falando, coma gordura saturada, cozinhe com banha. Não é para cozinhar com óleozinho o de próprio canola, que discurso, é né, no perfeito. anúncio o discurso deles, no anúncio da pirâmide foi acabou a guerra contra a gordura saturada, Exato. né? Outra coisa importante aqui que a gente está falando da resistência à insulina. Olha que estudinho legal aqui, ó, Diabetes Care. Falando aqui, ó, dietas de baixo carboidrato com variação de macronutrientes diminui o risco de diabetes tipo 2 e resistência à insulina. Então, peraí, será que esse cara não tem acesso à literatura? A literatura está aí para todo mundo estudar. Literatura seletiva. Aqui, ó, outro estudo aqui, ó, mostrando as gorduras, ó. A evidência da gordura saturada e o açúcar relacionado à doença coronariana cardíaca. Açúcar aumenta a doença cardíaca, não é gordura saturada. Uma informação importante, como um especialista em cardiologia metabólica. O coração prefere trabalhar com gorduras, não com carboidratos. O pessoal não sabia disso. Tá lá, você vai ler os livros básicos da fisiologia, você vai ver o que é o alimento principal do coração. Sim, do Então cérebro, né? a gente tem aqui, ó, epidemia de obesidade nos Estados Unidos começou após as diretrizes de alimentação baixa em gordura saturada. Olha esse gráfico aqui, ó. Diabesidade é diabetes com obesidade, tá? Uhum. Começou-se a consumir mais carboidrato e óleos vegetais. Olha o que aconteceu com a obesidade. Foi lá pelos anos 50 que tá aí nesse gráfico? Aqui é 1971, 1976, Depois 88, do, 99, 2001, 2005. Foi de depois 71 para do trabalhinho 2015. do Ansel Keys com a American Heart Association, né? Por favor, né, gente? Então, a gente precisa ver aqui, ó, na Europa, países que comem maior quantidade de gordura têm menos risco de doença cardíaca. Porque num contexto alimentar, né, eles se alimentam muito melhor. Entendeu? Então, a gente tem muito artigo. Lembra que eu falei na questão do que o que a gente come aumenta, mexe com as nossas emoções? Seja para coisa boa, seja para coisa ruim? Questão da depressão. Sim. Aqui, ó.
Acetil-L-carnitina, a deficiência dela afeta desordens depressivas. Acetil-L-carnitina. L-carnitina. Carne. Vem da carne. Uhum. A deficiência desse cara aumenta. Esse estudo mostra. Aumenta em 28% processos depressivos e automutilação. Meu Deus. Então, assim, a carne, ela não, a gente não está aqui falando de dieta da selva, de dieta cetogênica, de dieta carnívora para a pessoa ficar magrinha, não. Para a pessoa aumentar a É massa consequência, muscular. né? É A gente está falando, consequência. a gente tá falando de longevidade, a gente está falando de Sim. saúde. É muito mais do que só a estética. A estética é uma consequência, porque você está melhorando a alimentação. Você acredita que eu vi um cara famoso aí, que eu não vou falar o nome desse Zé Ruela aí, ele colocou você lá no React lá. Ah, sei. Ai, É. você não melhorou. Olha, quer dizer, ele fala assim: você vai melhorar a sua hipertensão, você vai melhorar as suas dores do corpo, você vai desinflamar o seu corpo, realmente, você vai se sentir muito bem, vai curar todas as coisas, mas não é por causa da dieta da selva, é porque você eliminou alimentos ultraprocessados. Ô, bicho, E você aí eu tá te pergunto, se é por causa disso, se é tão fácil de resolver, por que que eles não estão resolvendo? esse pessoal, acho que eles estão falando com o jardim de infância, porque no jardim de infância você enrola uma criança com facilidade. Agora, vê se esses caras vêm numa discussão. Eu chamei esses caras para uma discussão, eu E chamei esses aí, caras para um debate ao vivo, ninguém me respondeu, são tudo pipoqueiro. e aí sabe o que vem depois da crítica? Ó, compre o suplemento com o meu cupom não sei aonde. Por Não coma favor, né? carne, mas não coma carne, mas compre o meu suplemento de proteína na tal, use meu cupom. O pessoal fica tirando sarro do Brandini aí, da questão da testosterona. Tá aqui, ó, estudo científico, ó. PubMed, tá? PubMed é plataforma científica, tá? Não é o estudo da TTT. Tá falando aqui que a testosterona se dá pela modulação do colesterol através do consumo de gorduras e outros fatores externos, como exercício resistido, musculação, é um dos que mais estimula, exercícios peso livre, estimula a produção de Tomar testosterona sol, legal. eles falam que não, mas tomar sol também melhora Melhora porque mexe com a vitamina D. A o vitamina perfil D está diretamente hormonal. relacionada à produção de testo. Ninguém produz testo em quantidades boas se não tiver vitamina D elevada. A vitamina D Então, não é uma vitamina, né? É um hormônio, ela é um certo? hormônio, exatamente. Então, assim, a minha testosterona é 998 mg por ml e eu não tomo hormônio. Minha testosterona é Então, 1000. E eu sou um tiozinho. Eu não tenho 20 anos, eu tenho quase 50. como? Né? Dieta. Dieta. Ah, mas Sim. como é que você sabe que é dieta? Porque eu fui um fisiculturista de competição. Eu fui campeão de vários campeonatos e não existe milagre. No esporte tem que usar hormônio. Eu fiquei 20 anos usando anabolizante. Nossa, Deus. É. Quando eu Então parei de sabe muito usar. bem, né? Hã? Sabe muito bem como é que é, né? Não, estudei farmacologia a vida inteira, mas vamos lá. Quando eu parei de usar, porque daí eu criei juízo, né? A gente deixa de ser garoto, a gente casa, a gente tem filho, vira pai de família, eu sou pai de família hoje. Parei com essas coisas, minha testosterona foi para 200. Meu Nossa. corpo parou de produzir aquela quantidade por conta do uso externo. E aí eu iniciei, com bastante foco, a dieta cetocarnívora, onde eu coloquei ali a quantidade de boas gorduras. A cetocarnívora entra azeite, entra óleo de coco, entra várias coisas. Minha testosterona, 6 meses depois, quando eu repeti os exames, foi de 200 para 998. Não tomei injeção de testosterona. Eu modulei meu corpo a voltar a produzir aquilo que ele foi feito para produzir. Então, eu dei matéria-prima para o meu corpo trabalhar. A gente E está depois de cansado de ver todo. isso. Eu pego idosos aí, 70 anos, que voltam a ter 700 de testosterona Mole. sem usar nada, só com a dieta. Não, Então, e dá, depois de você dá. ter usado anabolizante por tanto tempo, voltar a produzir, né? Foi rápido, querendo ou não, né? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nosso corpo é uma máquina de guerra. Nosso corpo foi feito para se curar. Por mais que a gente faça cagadas no decorrer da vida, se a gente dá matéria-prima para o corpo recuperar, a gente recupera. O Dr. Bergson, ele fez um estudo, ele pegou 79 pessoas
na fila do transplante hepático. Ele salvou 75 com nutrição e um suplemento chave. Ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina com isso. Não precisaram do transplante? Eu trato as pessoas... Detalhe, tá? A pessoa que está na fila de transplante está com mais de 85% da necrose do fígado. Recuperou 100%. Meu Deus. Eu tenho casos desses. Eu tenho um caso hoje, inclusive. Que quando eu terminar aqui, eu vou consultar. A menina, ela está com mais de 2.000 de TGO e TGP. E ela está com mais de 600 de GGT. Está próxima de câncer hepático. Eu já peguei outros casos assim. Eu sou procurado exatamente por conseguir reverter esses casos com nutrição. Esse protocolo Prêmio Nobel de Medicina, eu aprendi com o Larry Ribeiro, que eu faço para poder reverter. Não é com remédio, não é com medicação, não é com nada disso. Então, nutrição. O corpo, ele é uma máquina para poder se regenerar, mas a gente precisa dar matéria-prima para o corpo. É parar de inflamar ele, parar de dar porcaria para ele, fazer uma série de cuidados. E tem suplementos-chave para isso também. Sim. Vamos explicar um pouquinho. Aqui, Jéssica, só para a gente encerrar esse assunto da glicose, ó. Efeitos da dieta cetogênica na diabetes tipo 1. Qual foi o resultado do estudo? Dieta cetogênica se mostrou efetiva para controle da glicemia de pacientes com diabetes tipo 1. Então, essa história de que médico vem falar vai dar cetocitose diabética. Ele não sabe nem o que ele está falando. A literatura mostra que, se feito da maneira correta, a gente tem todo um caminho para isso. A gente está cansado de falar isso. Eu vejo você falando, eu vejo o Brandini falando, eu vejo a Fer falando, eu vejo todo o pessoal aí da carnívora falando, o pessoal da gringa, o Sean Baker, o Anthony Chaffee, todo mundo explicando, é gradativo o processo para você não ter gripe cetogênica, toda aquela conversa. Mas se fizer da maneira correta, não tem problema. Olha que legal, eu falei da minha esposa, que a minha esposa teve remissão de diabetes tipo 2, né? Prática clínica é soberana. Mas aí o pessoal vai falar, você está com um discurso anticientífico. O Pokémon, tá aqui pra você, ó. Tá aqui, ó. Lê pra nós. Remissão de diabetes tipo 2 com dieta cetogênica. Ó, o efeito da dieta low carb cetogênica versus uma dieta geral, que você come de tudo um pouquinho, no controle glicêmico de diabetes tipo 2, diabetes mellitus. O pessoal que fez a dieta cetogênica entrou em remissão da doença. E o pessoal que fez aquela dieta coma de tudo um pouquinho, quando comia qualquer coisa fora, subia estratosfericamente a glicemia de novo, a ponto de ter que usar insulina. Game over. Querem mais? Tem um monte de outros estudos aqui. Um monte. Depois a gente vai trocar figurinha, você vai passar esses estudos aí pra mim. Passo. Eu tenho uma lista aqui, ó. Só o que eu trouxe pra live hoje, ó. Nossa, Deus. Fora que eu já passei um monte aqui, né? Do lado de cá tá os que eu já passei, ó. Um monte que eu já passei aqui. E eu tenho mais uma pilha só para essa live. Então, assim, eu tenho uma pilha desse tamanho de estudo. Então, eu não estou brincando. Só no livro que eu estou escrevendo sobre gorduras, tem 672 referências médicas. Minha pós-graduação, uma das teses minhas com o Dr. Larry Ribeiro, eu me especializei em nutrição, onde eu falo de cadeia carbônica de cada uma das moléculas que a gente apresenta com o consumo de gordura. Então, o que esse pessoal fala, eu posso dizer com propriedade para vocês. Eles não fazem ideia do que eles estão falando. Triste. Ó, para o pessoal ficar tranquilo aí, pessoal que tem medo, como que a gente interpreta corretamente colesterol e triglicerídeos? E por que olhar só colesterol é uma análise limitada? Vamos lá. A gente tem ali no lipidograma, a gente tem ali um marcador que é um norte para a gente, para outros marcadores que a gente vai observar e vai dar um norte. A gente precisa pedir exames complementares para poder diagnosticar um risco cardíaco, por exemplo. Mas vamos lá. A gente tem o colesterol total, a gente tem o triglicerídeo, o HDL e o LDL. Os 4 principais. Esquece VLDL, não HDL, esquece esses caras. Porque esses caras, eles dependem exclusivamente desses outros 4 caras. Eu fiz aula com o Dr. Stephen Sinatra, que foi um dos maiores cardiologistas do mundo, cardiologista de Harvard. E ele tratava o coração com nutrição. Dr. Larry Ribeiro, mestre dos mestres, aí o pessoal está falando, sim.
O que é o colesterol? Vamos entender item por item para vocês não deixarem ninguém enrolar vocês. Colesterol total é um álcool policíclico de cadeia média. Ele é um álcool, ele não é gordura. O colesterol total é um lípide, mas nem todo lípide é gordura. O lípide é um álcool. Álcool entopicano? Não. Então, colesterol total não é cara para olhar para entupir a artéria, não. Pelo contrário, 97% de todas as funções, para eu piscar o olho aqui, eu preciso do colesterol total. Ele é biomarcador de doenças, ele é mocinho. Eu preciso desse colesterol mais alto, não mais baixo. Esse colesterol ele tem que estar entre 200 e 360. Essa é a média hoje que nós temos para uma boa saúde, porque ele é um álcool, ele participa de todas as funções praticamente do corpo, 97%. Então, esse cara não é para a gente olhar se vai ter risco de entupimento de artéria, isso é ridículo. Inclusive, eu peguei uma paciente hoje, com indicação de rosuvastatina com colesterol total de 210. Nossa. Todo o lipidograma dela estava lindo. Ela vai morrer mais cedo. Esse cardiologista é um irresponsável. É um irresponsável. Falei para ela, eu dou um laudo para você e a gente vai pedir os outros marcadores de risco cardíaco. Isso aí é uma irresponsabilidade que ele está fazendo, porque ele não pediu a sequência para ele poder passar essa porcaria para você. E ainda corre o risco de ter uma demência, um Alzheimer. Vai ter. Né? Se entrar numa estatina. Vai ter. Vai ter imunossupressão, vai ter dor no corpo, vai ter falta de energia, porque aquela coenzima Q10, que é a organela mitocondrial nossa ali da energia. Enfim, tá, colesterol total, então tem que ser alto, 200 a 360. Triglicerídeo, esse cara é marcador de risco cardíaco. Triglicerídeo, ele é o cara dos carboidratos que a gente come. Ele tem que estar abaixo de 150, ideal 75. O triglicerídeo tem que ser baixo. Como é que a gente baixa o triglicerídeo? Baixando ou cortando os carboidratos. Existem suplementos também que são maravilhosos para baixar, que é o hexanicotinato de inositol e o ômega 3. Eu tenho um paciente que chegou aqui com 260 de triglicerídeo, 30 dias depois ele estava com 70. E ele fez a dieta cetogênica mais o hexanicotinato e o ômega 3. Tinha indicação também de rosuvastatina. A rosuvastatina ia arrebentar com ele. A gente consegue, com nutrição, resolver isso aí. Vamos para o terceiro, HDL. O HDL é o cara que protege o seu coração. Tem um estudo maravilhoso aqui, ó, que depois eu quero que vocês vão lá e pesquisem. Não quero que vocês acreditem só no que a gente está falando, que é o estudo da transcitose. A transcitose é esse estudo aqui, ó. Transcitose do LDL. Ele mostra que é um estudo que foi publicado pela Arteriosclerose, Thrombose and Vascular Biology. Depois eu posso compartilhar quem quiser ver o estudo. Ele mostra que o HDL compete com o LDL. O HDL de 50 a 100 não deixa o LDL entrar dentro do vaso e formar uma placa heterogênea. O HDL tem que ser alto. Ser de 50 a 100. O triglicerídeo tem que ser baixo. É marcador inflamatório, marcador de risco cardíaco. O que causa a placa de ateroma? Inflamação alta, resistência à insulina, diabetes tipo 2, excesso de carboidratos. É isso que causa a transcitose, que é a migração do LDL de fora do vaso para dentro para formar uma placa heterogênea. Outro dado importante e interessante, tá? Que está aqui, ó, no estudo. Você precisa diminuir a inflamação, você precisa aumentar o HDL e você precisa aumentar a sensibilidade à insulina. Aumentando a sensibilidade à insulina, que é com a dieta cetogênica, que eu expliquei a diferença entre sensibilidade e resistência à insulina. Tudo isso vai fazer com que vocês tenham um baixo risco cardíaco. Outra coisa, LDL baixo demais predispõe à demência. Não sou eu que estou falando, é o Sean Baker que está falando, que é um dos grandes cientistas médicos americanos, pesquisador, que vive isso há décadas. A gente tem 11 subtipos de LDL. Os 4 pequenos e densos são os de potencial heterogênico elevado, que são derivados desse processo de inflamação, resistência à insulina e excesso de carboidratos. Então, até um LDL precisa ser avaliado o contexto para a gente saber quais são. São os 7 LDLs que são bons ou são os 4 pequenos e densos que são ruins?
Então, quando eu olho um LDL alto lá, alto demais, 230, o que eu tenho que fazer para diagnosticar isso aí? Eu tenho que pedir um ecocardiograma com Doppler de carótida para eu ver se existe obstrução. Eu tenho que pedir um score de cálcio para eu saber se tem excesso de cálcio ao invés de gordura obstruindo alguma artéria. Uhum. Eu tenho que pedir um teste de esforço para ver o coração em esforço, se ele faz a ondulação da maneira como se deve, a nível de que sístole e diástole cardíaca estejam normais. Uhum. Fiz todos esses exames, deu normal, esse LDL que está lá é bom. Esse HDL dele está excelente. Esse triglicerídeo dele não está fazendo mal. E esse colesterol é bom. Sabe quantos profissionais fazem isso? É 1%. Os outros olham lá um colesterol de 210, passa-se em vastatina. São irresponsáveis. Eles olham simplesmente só o colesterol. Não é marcador para isso. Não é marcador para isso. E existe também a relação triglicerídeo HDL, onde você pega o triglicerídeo, divide pelo HDL, ele tem que dar abaixo de 2,5. Se ele der acima de 2,5, você está com risco cardíaco elevado. Isso exige uma investigação maior, ainda não a prática de medicação. Sim. Só vai entrar medicação se estiver acima de 4, o Stephen Sinatra fala. Tiver essa relação do triglicerídeo e HDL, tiver 4, 5, opa, é preferível usar um remédio que vai arrebentar com ele por um lado, mas baixar tudo, que daí vai baixar tudo, vai baixar colesterol total, triglicerídeo, HDL, Só que tudo. resolver a raiz lá com a nutrição. Com a nutrição. Nenhum deles descarta a nutrição. A Sim. nutrição é a base da medicina moderna. Sem Certo. ela, a gente não tem saúde. Caso de remédio é só para apagar o fogo ali no momento e depois tem que consertar na raiz Para do isso que problema. deveria ser difundido o uso da medicação, né? Não essa história, você vai tomar medicamento de hipertensão O resto da vida. insulina pro resto da vida. Gente, pelo amor de Deus, isso é um comércio. Isso é uma Tem gente responsabilidade que, gigantesca. tem gente que pergunta para mim, né? Eu tenho hipertensão, tomo remédio, posso fazer a dieta da selva? Eu respondo assim, o que você fez até agora te trouxe a isso. Porque não é, né? Não é a dieta da selva. O que a pessoa fez na vida até agora trouxe ela uma hipertensão. Aí ela me pergunta se pode fazer. Claro que pode, né? O que você não pode é continuar na vida que você estava levando. Não, a minha resposta é deve. É deve porque só o fato dela estar tirando um monte de alimento que está fazendo mal para ela já vai ser uma resposta muito boa. Sim. Eu só controlaria no início o consumo, porque a dieta da selva ela é mais solta nas frutas. Ela não é baixa em carboidrato. Exato. Então, aí o que eu faria? Eu prestaria atenção no índice glicêmico dessas frutinhas, frutas vermelhas, frutas de Sim. baixo índice glicêmico. Sem mel, a gente sempre orienta sem isso. mel, Sem sem mel. banana num primeiro momento. E depois que você estabilizar isso aí, que é rápida essa estabilização, você vai Sim. reintroduzindo e observando. Pô, comi aqui a banana, não deu nada. Coloquei o mel. Puxa, eu vi que colocar mel 4 vezes por semana, para mim, não é bom. Mas se eu colocar 1, 2, me dá até um up. Continue. Para mim não dá para pôr nenhuma vez porque é gatilho para compulsão. Porque eu tenho a ínsula aqui, que é embaixo ali da amígdala. A gente acha que a amígdala é só aqui, a gente tem a amígdala no cérebro, que ela registra todas as coisas. Tem gente que tem compulsão, processos compulsivos. Para você não dá. Mas tem um paciente meu aqui que, me ajuda muito ele. Então, tudo isso é variado. Então, a resposta para essas pessoas é deve, só que precisa de um acompanhamento para observar essas variáveis. Sim. Dentro do raciocínio ali, das dietas, a individualização, né, de paciente para paciente. Tem várias estratégias para a gente utilizar. E eu falo que o meu trabalho é um trabalho educativo. Eu educo para levar o paciente para vocês já consciente. E o seu trabalho é sensacional, Jéssica. Você está ouvindo isso de um cara formado, com 22 anos de carreira, um cara responsável, uma pessoa que não tem essa conversa. O trabalho que vocês fazem é sensacional, porque isso estimula as pessoas a procurarem um acompanhamento, estimula as pessoas a quererem aprender com os cursos de vocês. Eu super estimulo, eu falo, vai, porque eles estudam, eles são bons. Na sequência, a própria pessoa vai nos procurar para poder fazer o controle disso. Todo mundo tem a sua parcela de ajuda com essa população, todo mundo ganha. O paciente já vai chegar para vocês consciente daquilo que ele vai ter que fazer, né? Às vezes já está até fazendo e vai só para analisar ali mais
com detalhes, né? O contexto metabólico. Doutor, então, uma mensagem prática agora para quem quer melhorar metabolismo, energia e saúde. Por Tá, onde começar? só respondendo o Macedo aí, o Macedo falou sobre a questão dos esquecimentos, é o que a gente chama de brain fogs. Os brain fogs, eles são derivados de uma deficiência de magnésio, uma deficiência de tirosina, uma deficiência de vários aminoácidos ali que você, pasme, você encontra nas vísceras. As vísceras são um componente da dieta da selva, da dieta carnívora. E em casos mais extremos aí a gente aumenta a vitalidade cerebral com o óleo de coco, que o óleo de coco tem um trabalho maravilhoso da doutora Mary T. Newport, onde você coloca lá na internet a cura do Alzheimer, onde ela conseguiu ali reverter o Alzheimer do marido dela, usando os triglicerídeos de cadeia média, que são derivados do óleo de Sensacional coco. essa história. Eles aumentam a vitalidade cerebral associado a aminoácidos cognitivos. Eu tenho um protocolo cognitivo aqui, desde de um protocolo mais avançado para pessoas que querem passar em concursos públicos, por exemplo. Tem juízes aí que se formaram, fizeram o meu tratamento, que é o protocolo do super cérebro, que eu chamo, onde a gente potencializa aí até 200% a função cerebral para a pessoa poder estudar, gravar e poder passar nessas provas. Mas se for um caso mais normal, aí você consegue aí fazendo adaptações específicas na dieta com toda a certeza. Sobre a sua pergunta da otimizar o metabolismo, né? Isso. Vamos lá. Bom, para você otimizar o seu metabolismo, a primeira coisa que você precisa fazer é desinflamar o seu corpo através da diminuição ou cessamento do consumo de alimentos que vão te destruir. Que são o quê? É pão, bolo, farináceo, arroz, feijão, um monte de vegetais, tá? Excesso de vegetais. Eu vejo esses tontos falando aí, ai não, porque não sei o quê. Meu amigo, As fibras. faz as contas aí de um prato cheio de espinafre, para você ver a quantidade de oxalato que tem ali. Eu já peguei foto de paciente meu que tinha quase 4.000 miligramas de oxalato. O limite de ingesta de oxalato é de 60 a 100 miligramas. 4.000 miligramas de oxalato. Como é que um negócio desse não vai fazer mal para a pessoa? Então, gente, por favor, vamos observar aí o contexto de cada coisa. E se a gente está falando que um alimento que o corpo tem intolerância, então a gente está falando que a gente está agredindo, de certa forma, o corpo da gente, uma coisa que faz mal, mas que o corpo tem intolerância. Para que você vai colocar essa bosta para dentro? Qual o nexo disso aí? Então, assim, gente, por favor, menos prato cheio de folha. Isso é uma coisa também que daí já é o segundo passo. Tiramos os ultraprocessados, tiramos os refrigerantes, os doces. Próximo passo, tirar o excesso de vegetais. Esse excesso de vegetais também vai te prejudicar se você consumir ele da maneira desenfreada como as pessoas consomem hoje. As pessoas consomem lá 1 litro de chá por dia, mais as folhas, mais o que. Quando você vai ver o consumo diário dela ali, está excessivo, está inflamando o corpo, está prejudicando o corpo, não é o caminho. Então, para você otimizar, faça o que o seu organismo foi feito para digerir. Seu organismo tem, o seu estômago, ele tem um pH de 1,5. O pH de 1,5 foi feito para digerir carne, amiguinhos. Não foi feito para você ficar consumindo essas porcarias que não são digeríveis. É só você olhar lá. Você já foi ao banheiro fazer o número 2 e soltou um pedaço de carne alguma vez? Não, porque a carne é sempre cedo digerida. Mas você já soltou um pedacinho de milho, de brócolis, você está com gases mal cheirosos ali. Sabe o que é um gás mal cheiroso? É putrefação. Então, pega o intestino da vaca e o nosso intestino e compara. Esses tontos que falam que carne apodrece no intestino, ninguém solta pum de carne. Não solta. Pum dessas coisas aí. Olha, meu marido faz. Meu marido geralmente fica na carnívora. Não peida. Você não. É um relato clássico da pessoa que faz carnívora. Não Caraca, peida, os gases sumiram, sim. É. Você tem. Porque o que acontece? Aquele alimento não digere, ele putrefa. Putrefando, ele gera gases e cadaverinas. Sim, é a mesma substância do cadáver. Por isso que tem pessoa que interdita o banheiro depois que usa. Essa pessoa está doente. Tá doente. Não é para ser normal, né? Não é o normal você usar o papel higiênico diversas vezes para você limpar. Quanto menos, mais saudável você está.
Então, tem uma série de benefícios que a gente vê que é inegável. Aí vem esse pessoal falar, você melhora de tudo, mas não é dieta. Não, não é não. Não é dieta, não. É outra coisa. Eu já vi gente falando, mas o que adianta remissão da doença não cura? Gente, uma pessoa que vive com diabetes conseguir a remissão da doença tá ruim? Pelo amor de Deus. Pergunta se a Fora o pessoa fato, quer viver aplicando insulina, claro que não. fora o fato de que quando a gente considera a palavra cura, a gente considera a seguinte frase. Essa aí é uma frase que já vem do grego, que a cura é você simplesmente parar de fazer o que te adoece. Se você volta a fazer o que te adoece, você parou de exercer ou de praticar a cura. Então, É a mesma coisa com tudo na vida. Se você é uma pessoa tóxica, uma pessoa que te adoece, você se afasta dela, você se cura. Ah, eu voltei com aquela pessoa e estou doente de novo. Eu falo, vá, é mesmo. Ah, eu estava com diabetes, aí eu voltei a comer doce todo dia e voltei a ficar diabetes. Sério? Você pois achou é, que gente. não? Sabe, esse pessoal, eles têm um nível de raciocínio que é pior do que de um chimpanzé. O chimpanzé é mais inteligente que esse pessoal. Porque é um argumento tão fraco, tão fútil, que a gente destrói ele em 2 minutos de conversa. Exatamente. Exatamente. Doutor, onde que a galera pode te achar? Vocês vão me achar no Instagram, @drrafaelbraca, tá? Vou escrever aqui para o pessoal, @drrafaelbraca, @drrafaelbraca. E Você vocês tem vários também, cursos também, né? sim, vocês me acham também no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, mesma coisa, @drrafaelbraca. E eu tenho vários cursos, desde curso para profissionais da área da saúde que querem aprender mais, Eu tô querendo fazer isso aí, hein? como para pessoas que são praticantes da carnívora, da cetocarnívora, para entender o que é a diferença de cada uma, como se aplicar. E eu tenho os cursos mais avançados, que é esse que eu falei para você. Eu tenho curso de cardiologia, por que a dieta carnívora faz bem para o coração. Eu tenho curso de neurociência, por que a dieta carnívora faz bem para casos de epilepsia, casos de convulsões, por que a dieta aumenta a vitalidade cerebral e faz uma pessoa ficar mais inteligente. Sim, a dieta da selva, a dieta carnívora aumenta o QI, principalmente se associada ao iodo. O iodo é um suplemento que, associado à cetogênica, as cetonas, ela aumenta a vitalidade cerebral. Tem todo um mecanismo fisiológico para isso. Eu explico por que os carboidratos depreciam a sua testosterona. Carboidrato baixa a testosterona e tem um mecanismo fisiológico através do beta-hidroxibutirato, uma série de outras coisas ali fisiológicas que eu explico. A deficiência dele, né, causa hipogonadismo. Então, tudo isso está explicado fisiologicamente lá o porquê. E você vê um gordinho comendo muito pão com uma testosterona de 200. Aí o cara troca e começa a comer gordura, que é a precursora do colesterol. O colesterol é o precursor dos bons hormônios. Quando você sobe o colesterol dessa pessoa, ela volta a produzir testo de novo. O homem baixa o estradiol, a mulher estabiliza o estradiol. Progesterona, que é o hormônio do progestário, na mulher se equaliza, as mulheres voltam a ficar férteis. Então, tudo isso a gente consegue controlar. SOP, síndrome do ovário policístico, causa principal, inflamação. Inflamação advinda de onde? Resistência à insulina. Resistência à insulina é excesso de pão, bolo, farináceo. Eu nunca vi uma menina de 2 anos com síndrome do ovário policístico. Mas as meninas já jovens que estão abusando de doce estão tendo esse tipo de problema. Estrogenicidade, né? A estrogenicidade vai embora, lipedema vai embora. Tudo isso com esse tipo de dieta. Então, uma febre de lipedema entre as mulheres que a gente não via antes, né? Exatamente. Mas por quê? Porque fica, infelizmente, esses colegas desavisados pedindo para comer pãozinho com doce de leite todo dia que não tem problema. Aí você olha aquela blogueira que tá com a cara de cavalo, parecendo um centauro, cheia de trembolona nas costas, ela não vale, porque ela come aquilo ali. Só que o metabolismo dela é 6 vezes mais rápido do que uma pessoa que não toma trembolona, aldosterona, Exatamente, né? oximetolona, clenbuterol, que é usado para cavalo, entendeu? Então, a pessoa quer comparar o metabolismo dela, gente. O cara anda dessas blogueiras bombadas que Eu tem quero o ver dentinho do ser arco natural, né, separado, doutor? de tanto GH que Eu toma. quero ver ser natural comendo pão com doce de leite todo dia. Não dá. Não tem como, gente. Não Não dá. tem como. Não Não dá. dá. Certo, doutor? Muito obrigada.
Perguntaram aqui se o curso serve para técnica em nutrição. Serve, por favor, Serve sim, faça e o curso para. ele é diplomado, tá? Ele é A gente diplomado. precisa de mais profissionais na área de nutrição conscientes desse assunto, né? Sim, com certeza. Eu estou à disposição. Tem pessoal aqui falando da progesterona. Tem alguns cuidados básicos que principalmente na questão dos aminoácidos, tá? Que não está tendo esse cuidado, por isso que não está subindo progesterona, se não tiver, né? Sim. Mas aí a gente tem tratamento para isso específico, a gente tem que avaliar se tem alguma questão na gônada também, mas dá para a gente Uhum. tratar. Bom, Jéssica, eu agradeço. Perdão, agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando conhecimento com todos. Eu que Gente, agradeço desculpe as a brincadeiras disponibilidade. aqui. Hã? Eu agradeço a disponibilidade e, a gente tem que brincar mesmo, né? Sim, Porque, desculpe as brincadeiras aí, mas é uma maneira didática da gente chamar a atenção de vocês para um assunto sério, para vocês entenderem que nutrição é muito mais do que só contar calorias ou a pessoa que quer ficar fortinha e a pessoa que quer emagrecer. O sim, nutricionista é o médico do futuro, vai tratar as doenças de vocês, vai prevenir doenças no futuro e trazer mais saúde e longevidade, que é a nossa missão aí, sendo instrumento do Espírito Santo de Deus na vida de todos. com certeza. Vou deixar a live salva, tá, pessoal? E, se Deus quiser, no futuro breve a gente faz mais uma. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês aí. Me sigam lá no Instagram, @drrafaelbraca, e no YouTube, @drrafaelbraca. Até a próxima. Tchau, boa noite, galera. Valeu!